Como tratar e curar o tumor cerebral? Nos cuidados de tumor cerebral, diferentes tipos de médicos muitas vezes trabalham em conjunto para criar plano de tratamento geral do paciente, que combina diferentes tipos de tratamento. Isso é chamado de uma equipe multidisciplinar. As equipas de cuidados câncer também incluem uma variedade de outros profissionais de saúde, incluindo médicos assistentes, enfermeiros oncológicos, assistentes sociais, farmacêuticos, conselheiros, nutricionistas, e outros. Se o tumor está colocando pressão sobre partes vitais do cérebro. Se o tumor se espalhou para outras partes do corpo ou do SNC. Possíveis efeitos secundários. As preferências do paciente e de saúde geral. Alguns tipos de tumores cerebrais crescer rapidamente, outros tumores crescem lentamente. Considerando todos esses fatores, o médico irá conversar com você sobre como o tratamento em breve deve começar após o diagnóstico. As opções de tratamento incluem aqueles descritos abaixo, tais como cirurgia, terapia de radiação e quimioterapia. O seu plano de cuidados pode também incluir tratamento para os sintomas e efeitos colaterais, uma parte importante de seus cuidados médicos. Para um tumor cerebral de baixo grau, a cirurgia pode ser o único tratamento necessário, especialmente se todo o tumor pode ser removido. Se houver, pode ser utilizado tumor visível remanescente após a cirurgia, radiação e quimioterapia. Para os tumores de grau mais elevado, o tratamento geralmente começa com a cirurgia, seguido por terapia de radiação e quimioterapia. Seu plano de tratamento exato será feito por sua equipe de saúde. Tratar com sucesso tumores cerebrais pode ser um desafio. Barreira sangue-cérebro do corpo normalmente protege o cérebro e a medula espinhal de substâncias químicas nocivas que entram essas estruturas através da corrente sanguínea. No entanto, essa barreira também impede a entrada de muitos tipos de quimioterapia. A cirurgia pode ser difícil se o tumor está perto de uma parte delicada do cérebro ou da medula espinal. Mesmo quando o cirurgião pode remover completamente o tumor original, pode haver partes do tumor remanescente que são demasiado pequenas para serem vistas ou removidas durante a cirurgia. E a terapia de radiação pode danificar o tecido saudável. No entanto, pesquisas nas últimas 2 décadas têm ajudado a prolongar significativamente a vida das pessoas com tumores cerebrais. Leva tempo para aprender sobre todas as suas opções de tratamento e não se esqueça de fazer perguntas sobre coisas que não são claras. Além disso, falar sobre os objetivos de cada tratamento com o seu médico rico. Você pode esperar ao receber o tratamento. Saiba mais sobre a tomada de decisões de tratamento. Recebendo cuidados para os sintomas e efeitos colaterais. Um tumor no cérebro e o seu tratamento muitas vezes causam efeitos colaterais. Além do tratamento para retardar, parar ou eliminar o tumor, uma parte importante do cuidado é aliviar os sintomas de uma pessoa e os efeitos secundários. Esta abordagem é chamada de cuidados paliativos ou de apoio, e inclui apoio ao paciente com as suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Os cuidados paliativos é qualquer tratamento que se concentre na redação dos sintomas, melhorando a qualidade de vida, e apoiar os pacientes e suas famílias. Qualquer pessoa, independentemente da idade ou do tipo e estágio do câncer, pode receber cuidados paliativos. Ele funciona melhor quando os cuidados paliativos é iniciado tão cedo quanto necessário no processo de tratamento. As pessoas muitas vezes receber tratamento para o tumor e tratamento para aliviar efeitos colaterais ao mesmo tempo. Na verdade, os pacientes que recebem ambas muitas vezes têm sintomas menos graves, melhor qualidade de vida, e informar que estão mais satisfeitos com o tratamento. Tratamentos paliativos varia muito e muitas vezes incluem medicação, alterações nutricionais, técnicas de relaxamento, apoio emocional, e outras terapias.
Também pode receber tratamentos paliativos semelhantes aos destinados a eliminar o tumor, tais como a quimioterapia, cirurgia, ou terapia de radiação. Converse com seu médico sobre as metas de cada tratamento em seu plano de tratamento. Alguns dos sintomas de um tumor cerebral podem ser grave e têm um impacto enorme na vida de um paciente. No entanto, eles podem frequentemente ser controlados com a utilização de certos medicamentos. Cuidados de suporte para as pessoas com um tumor cerebral inclui medicamentos chamados corticosteroides são usados para reduzir o inchaço no cérebro, o que pode diminuir a dor do inchaço, sem a necessidade de medicamentos prescritos para a dor. Medicamento anticonvulsivante para ajudar a controlar as convulsões. Existem vários tipos de medicamentos disponíveis, e eles são prescritos por seu neurologista. Antes do início do tratamento, fale com sua equipe de saúde sobre os possíveis efeitos colaterais de seu plano de tratamento específico e opções de cuidados paliativos. E durante e após o tratamento, não se esqueça de informar o seu médico ou outro membro da equipe de saúde se você estiver enfrentando um problema para que possa ser resolvido tão rapidamente quanto possível. Saiba mais sobre cuidados paliativos. Cirurgia. A cirurgia é a remoção do tumor e algum tecido saudável circundante durante uma operação. É geralmente o primeiro tratamento utilizado para um tumor no cérebro e é muitas vezes o único tratamento necessário para um tumor cerebral de baixo grau. Removendo o tumor pode melhorar os sintomas neurológicos, fornecer tecido para diagnóstico, ajudar a fazer outros tratamentos tumorais do cérebro mais eficaz, e, em muitos casos, melhorar o prognóstico de uma pessoa com um tumor cerebral. Um neurocirurgião é um médico especialista em cirurgia do cérebro e coluna vertebral. A cirurgia ao cérebro requer a remoção de parte do crânio, um processo chamado de uma craniotomia. Depois o cirurgião retira o tumor, o osso do próprio paciente será utilizado para cobrir a abertura no crânio. Houve avanços rápidos na cirurgia de tumores cerebrais, incluindo o uso de mapeamento cortical. Esta técnica permite que os médicos para identificar certas áreas do cérebro que controlam os sentidos, linguagem e habilidades motoras. Além disso, os dispositivos de imagem melhorada dar cirurgiões mais ferramentas para planejar e realizar a cirurgia. Por exemplo, técnicas baseadas em computador, tais como cirurgia guiada por imagem e IGS, ajudar os cirurgiões a mapear a localização do tumor com muita precisão. No entanto, esta é uma técnica muito especializada que não pode ser amplamente disponível. Para um tumor que está perto do centro de fala do cérebro, que é cada vez mais comum para executar a operação quando o paciente está acordado por parte da cirurgia. Normalmente, o paciente está desperto uma vez que a superfície do cérebro é exposto. Então, técnicas especiais de estimulação elétrica são usadas para localizar a parte específica do cérebro que controla a fala. Esta abordagem pode evitar causar danos ao mesmo tempo a remoção do tumor. Além de remover ou de reduzir o tamanho do tumor no cérebro, cirurgia pode fornecer uma amostra de tecido de biópsia para análise, conforme é explicado no diagnóstico. Para alguns tipos de tumor, os resultados desta análise podem ajudar a determinar se a quimioterapia ou a radioterapia será útil. Para um tumor canceroso, mesmo que o cancro não pode ser curada, a remoção pode aliviar os sintomas do tumor pressionando sobre o cérebro. Por vezes, a cirurgia não pode ser executada porque o tumor está localizado num lugar o cirurgião não pode atingir ou está perto de uma estrutura vital. Estes são chamados tumores inoperáveis. Se o tumor é inoperável, o médico irá recomendar outras opções de tratamento. Antes da cirurgia, fale com sua equipe de saúde sobre os possíveis efeitos colaterais e como eles serão geridos ou aliviada. Saiba mais sobre os conceitos básicos de cirurgia. Terapia de radiação.
A radioterapia é o uso de raios X de alta energia ou outras partículas para destruir as células cancerosas. Os médicos podem utilizar a terapia de radiação para retardar ou parar o crescimento do tumor. Ele é geralmente dada após a cirurgia e, possivelmente junto com a quimioterapia. Um médico que se especializa em dar a terapia de radiação para tratar um tumor é chamado de oncologista. O tipo mais comum de tratamento de radiação é chamado de terapia de radiação com feixe externo, que é dada a radiação a partir de uma máquina de fora do corpo. Quando o tratamento de radiação é administrado utilizando implantes, que é chamado de terapia de radiação interna ou braquiterapia. Um regime de terapia de radiação, cronograma, geralmente consiste de um número específico de tratamentos dados ao longo de um determinado período de tempo. Terapia de radiação com feixe externo pode ser dirigido para o tumor das seguintes maneiras. Terapia de radiação convencional. A localização tratamento é determinada com base em referências anatómicas e raios X. Em certas situações, tais como a terapia de radiação em todo o cérebro para metástases cerebrais, esta técnica é adequada. Para uma segmentação mais precisa, são necessárias diferentes técnicas. A quantidade de radiação administrada depende do grau do tumor. Terapia tridimensional com formada radiação, 3D CRT. Usando imagens de CT e ressonância magnética, ver diagnóstico, um modelo tridimensional do tumor e tecido saudável em torno do tumor é criada em um computador. Este modelo pode ser utilizado para apontar os feixes de radiação diretamente no tumor, poupando o tecido saudável de altas doses de terapia de radiação. Intensidade de terapia de radiação modulada IMRT. IMRT é um tipo de 3D CRT, ver acima, que pode ter como alvo mais diretamente um tumor, proporcionando as doses mais elevadas de radiação para o tumor, enquanto dando menos para o tecido saudável circundante. Em IMRT, os feixes de radiação são divididas em vigas de pequenas e a intensidade de cada uma dessas vigas menores podem ser alteradas. Isto significa que as vigas mais intensas, ou os feixes de radiação que dão mais, pode ser dirigida apenas ao tumor. Terapia de prótons. Terapia de prótons é um tipo de terapia de radiação de feixe externo que usa prótons ao invés de raios X. A altas energias, prótons podem destruir as células cancerosas. Terapia de feixe de prótons é normalmente usado para tumores quando menos radiação é necessária por causa da localização. Isto inclui tumores que cresceram em osso nas proximidades, tal como na base do crânio, e aqueles perto do nervo óptico. Radiocirurgia estereotáxica. Radiocirurgia é o uso de uma alta dose única, de radiação emitida diretamente para o tumor e não tecido saudável. Ele funciona melhor para um tumor que é apenas em uma área do cérebro e certos tumores cancerosos, mas ele também pode ser usado quando uma pessoa tem mais do que um tumor cerebral metastático. Existem muitos tipos diferentes de equipamento de radiocirurgia, incluindo um acelerador linear modificado é uma máquina que gera radiação de alta energia por utilização de eletricidade para formar uma corrente de partículas subatômicas que se movem rapidamente. Uma faca gama é outra forma de terapia de radiação que concentra feixes altamente focalizado de radiação gama sobre o tumor. Uma faca cibernético é um dispositivo robótico usado na terapia de radiação para orientar a radiação para o tumor-alvo, em particular nas regiões do cérebro, cabeça e pescoço. Radioterapia estereotáxica fracionada. A terapia de radiação é entregue com precisão estereotáxica, mas dividida em pequenas doses diárias chamadas frações indicadas ao longo de várias semanas, em contraste com a de um dia radiocirurgia. Esta técnica é usada para tumores localizados perto de estruturas sensíveis, tais como os nervos ópticos ou tronco cerebral. Com estas diferentes técnicas,
Os médicos estão tentando ser mais precisos e reduzir a exposição à radiação para o tecido cerebral saudável circundante. Dependendo do tamanho e localização do tumor, o oncologista de radiação pode escolher qualquer uma das técnicas de radiação acima. Em certas situações, uma combinação de duas ou mais técnicas podem funcionar melhor. Efeitos colaterais de curto prazo da radioterapia podem incluir fadiga, reações cutâneas leves, perda de cabelo, dores de estômago e sintomas neurológicos. A maioria dos efeitos secundários desaparecem logo após o final do tratamento. Além disso, a terapia de radiação geralmente não é recomendado para crianças menores de 5 anos por causa do alto risco de danos aos seus cérebros em desenvolvimento. Efeitos colaterais mais longo prazo da radiação depender de quanto tecido saudável receberam radioterapia e incluir memória e problemas hormonais e cognitivo, processo de pensamento, mudanças, tais como dificuldade em compreender e executar tarefas complexas. Saiba mais sobre os conceitos básicos de terapia de radiação sobre este site, ou ver a Sociedade Americana de Radiologia Terapêutica e panfleto de Oncologia, Radioterapia para Tumores Cerebrais. Quimioterapia. A quimioterapia é o uso de medicamentos para destruir as células cancerosas, geralmente, parando a capacidade das células cancerosas a crescer e dividir. O objetivo da quimioterapia pode ser para destruir as células cancerosas remanescentes após a cirurgia, retardar o crescimento de um tumor, ou reduzir os sintomas. A quimioterapia é dada por um médico oncologista, um médico que se especializa no tratamento de tumores com medicamentos, ou um neuro-oncologista. A quimioterapia sistêmica entra na corrente sanguínea para atingir as células cancerosas em todo o corpo. As formas mais comuns para dar quimioterapia incluem um comprimido ou cápsula que é engolido, por via oral, ou por via intravenosa, IV, de injeção colocado numa veia ou utilizando uma agulha, através de um catéter ou porta, que são usados para tornar mais fácil injeções. Como é explicado acima, a quimioterapia para o tratamento de um tumor no cérebro é normalmente administrada após a cirurgia e, eventualmente, juntamente com terapia de radiação ou após a terapia de radiação, particularmente se o tumor se voltar após o tratamento inicial. Um regime de quimioterapia, cronograma, geralmente consiste de um número específico de ciclos dados ao longo de um determinado período de tempo. Um paciente pode receber uma droga de cada vez ou combinações de diferentes drogas ao mesmo tempo.